Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos analisar os papéis que foram negociados no dia 1 de agosto de 2025 e aqui eu faço uma separação bastante detalhada dos tipos de papéis, o que ocorreu com eles, as maiores altas, as maiores baixas, e só lembrando que esse canal tem a intenção de falar de assuntos ligados ao mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. Enfim, o mundo dos negócios. Na última sexta-feira de passada, agora dia 1º de agosto de 2025, aconteceram estas transações da Bolsa de Valores. Ações de empresas brasileiras listadas na B3, um total de 407 empresas aparecem no relatório da B3, 616 BDRs de empresas listadas na Bolsa de Nova York e que têm negócios aqui na B3 também, 149 BDRs com final 39 listados em outras praças que são negociados na B3, 2 BDRs com final 35 que também são negociados na B3 e 3 BDRs com final 33 negociados aqui na B3. Com relação aos ETFs, aconteceram transações com 100 ETFs no último dia de pregão, que foi dia 1º de agosto de 2025. E eu faço esse trabalho periodicamente, baixando informações dos boletins da B3. E aqui neste gráfico nós temos uma visão panorâmica daquilo que é mais negociado na B3, aquilo que é mais colocado à disposição dos investidores e dos especuladores aqui na nossa bolsa. BDRs de empresas listadas em Nova York representam aí praticamente metade dos negócios na B3. Ações de empresas brasileiras, a segunda maior fatia, depois BDRs final 39, depois ETFs e, por fim, as BDRs final 35 e 33. Então é nesse mundo que o especulador ou investidor brasileiro pode operar. Vocês podem, se quiserem ver mais detalhes, pausarem essas telas, né? Eu classifiquei todos os papéis negociados, destaquei primeiramente as de ações de empresas brasileiras, e nessa tabela nós temos as ações que registraram as maiores altas em 1º de agosto de 2025, com a Alied sendo a campeã de valorização com 15,19%, o que dá 2 anos e meio de poupança num único dia, em comparação. Por que eu faço essa pesquisa? Para buscar oportunidades, ou para comprar ações, ou para operar vendido em ações, ou para transacionar opções de compra ou de venda, conforme o caso. Então, a gente pega as maiores variações e aprofunda a pesquisa. Por exemplo, a Taurus não precisa nem pesquisar o porquê que ela subiu 10%. Tem a ver que ela não será taxada em 50% para as vendas de armas para os Estados Unidos. O principal cliente dela, ela tinha caído bastante, então com essa notícia ela subiu muito. Então, pode ser que suba mais? Sim, mas pode ser que recue, né? Então, cada uma dessas empresas que possam apresentar alguma oportunidade serão objeto de aprofundamento na pesquisa. Então, essa é a finalidade desse trabalho: garimpar oportunidades. Conforme eu disse, vocês podem ir pausando as telas, né? Mais uma lista, são 15 empresas em cada página destas. Então, um número bastante grande de ações que tiveram valorização. Eu estou colocando aqui apenas valorizações acima de 1%.
Ok? Então, esse é uma visão geral do comportamento de maiores altas no dia 1º de agosto de 2025. A Lied, ela destoou da realidade das demais empresas, subiu fortíssimo. Então, é uma das empresas que eu vou investigar o porquê de tão grande alta. O que aconteceu, né? Pode ser balanço, pode ser algo pontual, mas precisamos entender mais a fundo. Ainda falando das ações de empresas brasileiras, aqui eu começo a falar daquelas que tiveram baixas superiores a 1%, né? Então essa lista ela vai demonstrando as ações que caíram mais de 1%. Muitas empresas caíram na última sexta-feira. Como vocês podem ver, 15 em cada tela, a quantidade foi muito grande. E aí, um destaque, eu até marquei com essa seta, as ações do Banco do Brasil, que já estavam caindo há vários dias, no dia 1º de agosto caiu mais ainda, 6,85% num dia. Nos últimos meses já caíram mais de 30%. Quais os motivos, né? Um dos motivos alegados é a necessidade de ampliar as provisões para devedores duvidosos, principalmente por causa de calotes e atrasos que o Banco do Brasil tem sofrido com o agronegócio, né? Então, o agro não é tão pop assim, né? Mas a impressão que dá é que o Banco do Brasil quebrou. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Se você analisar a fundo, pode ser uma grande oportunidade de comprar ações. Essas ações que fecharam no dia 1º de agosto de 2025 a R$ 18,35, há poucos meses atrás estava em R$ 29. Então, qual a justificativa? O mundo não acabou, né? Diversos bancos podem ir à falência. O Banco do Brasil não. O Banco do Brasil, se tivesse um problema sério, o Tesouro Nacional vai lá e aumenta a capital. Então, essa queda é exagerada. Por isso, é a primeira empresa que eu vou analisar mais a fundo para fazer um vídeo específico para mostrar oportunidades em relação ao Banco do Brasil. Esse gráfico estão listadas todas essas empresas com quedas maiores de 1%. Aqui no dia 1º de agosto. Aqui, voltando, foram tantas empresas que tiveram baixas que fica difícil ler qual empresa ali no gráfico. Quem foi? Foi esse Potássio BR. Nós vamos estudar o porquê que eles caíram 14,09% no único dia, né? O que aconteceu? Foi resultado? Foi alguma notícia? Qual é o problema? Se não tem explicação que se justifique, pode ser muito interessante para comprar essas ações. Agora, os BDRs, que representam ações negociadas na Bolsa de Nova York, nós tivemos apenas de um universo de 600 BDRs, apenas 2 empresas subiram mais de 1% na última sexta-feira. Apenas 2. Em contrapartida, BDRs que caíram mais de 1%, a lista é bastante grande. Nós temos aí diversas empresas. Então, o que eu faço com essa informação? Eu vou nos extremos, eu estudo as que mais subiram e as que mais caíram para identificar oportunidades. Essa é a intenção. E nós temos aqui a que mais caiu 7,25%. E aqui um gráfico com todas elas, né? Então, por que caiu tanto? Por que a Arista caiu 4,69%? Então, essas empresas, 3, 4 empresas nos extremos, de altas e de baixas, serão objeto de análises. E aqui, outros tipos de BDRs com final 39,
que mais subiram na última sexta-feira? Subiram em torno de quase 2%. E BDRs com final 39 que mais caíram, a lista é maior, né? Então, sexta-feira foi um dia tenebroso para muitas empresas e muitos papéis nas bolsas. A que mais caiu foi a US Financial, caiu 3,09%. Então, todas essas dos extremos serão analisadas. E ETF, que são espécies de fundos, as que mais subiram aqui, negociadas na B3, 1,38 e 1,19, apenas estas duas empresas. Em contrapartida, ETFs que mais caíram, muitos, né? Muitos, como vocês podem ver nessa lista, né? Então é complicado isso, né? Complicado. Dia difícil. O BDR que registrou a maior baixa é o BDR com final 39, tem poucos, caiu 2,11%. E aqui, papéis que registraram, eu classifiquei por maior quantidade de negócios. Então, o campeão de negociações em quantidade de transações realizadas no último 1º de agosto foi exatamente o Banco do Brasil, com 83.699 negócios, movimentando 90.407.300 ações. É como se tivesse dado um desespero em muita gente, saindo vendendo e por isso tantos negócios. Da mesma forma que tem gente vendendo, tem gente comprando. Então, alguns estão enxergando o fim do mundo, outros estão enxergando o pote de ouro no final do arco-íris, né? Não há base para uma queda tão gigantesca quanto o Banco do Brasil vem sofrendo. Não há. Então, por isso, pode ser uma ótima oportunidade. Agora, Marco Polo foi uma, duas, três, quatro, quinta, a sexta maior em quantidade de negócios. Por que teve tantos negócios? A Marco Polo publicou as demonstrações financeiras do segundo trimestre com números fantásticos, né? Uma forte alta nos lucros, e isso fez o papel disparar em alguns momentos do dia, passou de 8% e fechou o dia 7,62%, que é uma grande alta. Mas é aparentemente exagerada, apesar da empresa ser excelente. Mas ele abriu oportunidades para compra de opções de venda. Eu fiz esses negócios algumas vezes na sexta-feira e já realizei lucro, já ganhei dinheiro com isso, né? Não é natural que a Marco Polo suba tanto. Ela fez por merecer, mas a impressão que dá é que foi exagerado. Por isso que eu optei por comprar opções de venda na sexta-feira passada aí, né? Então são as 30 mais negociadas. Ok? Continuando mais um pouco essas análises, o destaque, né? E eu acredito que na próxima segunda-feira, Banco do Brasil deve novamente figurar entre as mais negociadas aqui na B3. Então, vamos buscar oportunidades, né? Ok, pessoal? Então, para que eu faço esse trabalho, essa pesquisa? Para encontrar oportunidades, né? Encontrar oportunidades. Com esse trabalho, eu tenho uma macrovisão de situações que podem gerar negócios, comprando, vendendo, operando opções. Voltando um pouco nesses slides, né? É impressionante a quantidade de BDRs de empresas listadas em Nova York na nossa bolsa. São 616. 48% daquilo que é negociado na B3 são BDRs de empresas listadas em Nova York. Mas nem
todos estes 616 apresentaram negócios naquela sexta-feira passada, no dia 1º de agosto de 2025. Mas, vira e mexe, algumas delas se mostram interessantes, né? Agora é estudar. Estudar a Lied, tentar identificar o que aconteceu, se está tudo bem, se foi exagero. Se for exagero, é possível operar vendido, se encontrar papéis que estejam à disposição para serem alugados, ou para operar opção de venda, se é que tem liquidez nesses papéis, ok? Mas é interessante que muitos papéis que subiram bastante, como essa AGA, 7,36%, teve apenas um negócio. Então não tem liquidez, né? Não, seria tolice comprar ou vender essa ação com uma quantidade tão pequena de negócios. Um segundo passo que eu faço é filtrar, analisando mais a fundo, apenas empresas que tiveram mais de 100 negócios no dia. Porque aí você não vai ficar preso num papel que compra e depois não consegue vender, né? Então era esse o recado para hoje. Eu espero estar ajudando vocês a buscarem oportunidades, e dá trabalho mexer com bolsa de valores. Não é um cassino. Existe toda uma ciência por trás disso, existem informações, existem transações que estão acontecendo, notícias, e isso pode gerar oportunidades. Não é fácil, dá trabalho, mas vale a pena. Grato pelas visualizações dos vídeos deste canal. Abraços!